Nós somos gratos a Deus por mais um dia que se passou, mais uma noite em que nós temos o privilégio de estarmos na casa do Senhor para meditar na palavra de Deus. A todos quantos estão aqui nesta noite, é um privilégio para todos nós podermos estar na casa de Deus, meditando na palavra, para o nosso elevo espiritual, mental, físico e para o corpo. Meus queridos, já é do conhecimento dos irmãos que nós estamos numa maratona do livro na carta de Paulo aos Romanos e hoje, permitindo Deus, estaremos adentrando no capítulo do número 12 dessa carta. Nós já viemos desde o capítulo 1, passando por vários tópicos, temas, assuntos que Paulo ora direciona aos judeus, ora aos gentios. Terminando no capítulo de número 11, com uma doxologia, um hino cantado de Paulo e uma tentativa de explicar o que não tem como explicar. É de costume nosso, de sempre na nossa introdução, nós fazemos recapitular, no caso, a introdução da carta. Porém, na data de hoje, eu quero fazer um tanto quanto diferente. Todavia, nós vemos lembrando do início, de como se deu, mas hoje eu quero falar um pouco, antes de entrar nos versos que nós temos para meditarmos sistematicamente, eu quero mencionar um pouco sobre aquilo que o livro do Atos dos Apóstolos deixou um pouco sem mencionar, pois o livro do Atos dos Apóstolos, ele termina de uma maneira brusca, sem ter um fim, vamos dizer assim. Nós estamos aqui dentro de um contexto histórico, meado dos anos 57 a 59, quando Paulo escreve a carta aos Romanos. Ele estava voltando da sua terceira viagem missionária. Nessa sua terceira viagem missionária, revendo as suas últimas cidades, aonde ele havia ministrado a palavra de Deus, ele passa em Éfeso, e depois de Éfeso, ele para em Corinto. E em Corinto, ele escreve a carta aos Romanos. É bom mencionar que nessa sua terceira viagem missionária, e para alguns terceira e última, para outros não, ele deveria ter feito uma quarta viagem. Em Éfeso, nós temos um acontecimento um tanto quanto inusitado. Os judeus judaizantes tentaram expulsar um demônio, dizendo que expulsava em nome do Deus de Paulo. O demônio diz: Deus eu conheço, Paulo eu sei quem é, mas e vocês? Depois que ele passa em Éfeso, antes de chegar em Corinto, quando ele passa em Troade, Paulo prega. Ele estava no segundo andar de uma casa. E o sermão de Paulo, eu não sei se ele estava um tanto quanto inspirado, mas ele estendeu o sermão muito tempo. E chegando próximo da meia-noite,
Um cidadão por nome Eutico, sentado à beira de uma janela, ele dormiu e caiu do segundo andar. E foi tido como morto. Então Paulo desce, ora por ele e ressuscita o cidadão. São as experiências da sua terceira viagem missionária. Não dá para cravar se ele estava um tanto quanto inspirado, se o seu sermão estava um tanto quanto lento, ao ponto de Eutico cair no sono. Quando Paulo está próximo do fim da sua terceira viagem, depois de passar em Corinto, ele desce para a região da Cesareia, e na Cesareia ele para na casa de Filipe, o evangelista. E quando ele está na casa de Filipe, um profeta desce, um profeta que já era conhecido, já tinha sido mencionado em Atos, no início do livro. O nome dele era Ágopo. E ele pega o cinto de Paulo sem saber que o cinto era de Paulo. Então ele amarra os pés e a mão e diz que o mesmo iria acontecer ao dono do cinto em Jerusalém, ou seja, o dono do cinto seria preso em Jerusalém. E Paulo, diante dessa profecia, os irmãos que estavam na casa de Filipe começaram a constranger Paulo a não ir a Jerusalém por causa do risco da prisão. Então Paulo vai soltar uma célebre palavra, pérola, onde ele diz que ele está disposto a não apenas ser preso, mas também a morrer por amor ao Evangelho, e que ele iria subir a Jerusalém. O que nós temos aqui de um contexto de circunstância, situação, é que a profecia do profeta era verdadeira, era genuína, era de Deus. E o que ele profetizou aconteceu. Porém, já Paulo dizia que quando ele descia da sua terceira viagem, em cada cidade que ele passava, o Espírito testificava com ele: vá para Jerusalém. E ele colocou no coração dele passar a festa de Pentecoste em Jerusalém. E agora ele se encontra entre uma testificação do Espírito Santo com o Espírito dele, e entre uma profecia que dizia que se ele for, ele vai ser preso. Em momento algum, Paulo desfaz da profecia de Ágopo. Em momento algum. Em momento algum ele diz: olha, você está profetizando da carne. Olha, você é um profeta. Não, nada disso. Ele entendeu que a profecia era de Deus. Porém, ele tinha uma testificação espiritual, individual dele com Deus. E aquilo falava mais alto para ele. Ao ponto de ele dizer: eu sei que isso vai acontecer. Eu sei que eu vou ser preso. Mas eu quero que os irmãos saibam que eu estou indo para lá sabendo disso. E que eu estou disposto a não apenas ser preso, mas também a morrer por amor ao Evangelho. Na realidade, essa disposição de Paulo, e aí eu começo a fazer talvez um contexto do próprio chamado de Paulo. Essa disposição de Paulo ao sofrimento era uma disposição ao aceitar o chamado de Deus. Porquanto, quando do seu chamado, quando ele estava em Damasco, quando lá para Damasco ele foi para perseguir os irmãos, veja bem, Paulo aparece na história. Paulo deveria ter nascido em Jerusalém, ele era benjamita, mas ele foi criado em Tarso, mas ele estudou aos pés de Gamaliel, e ele aparece em mais constância em Jerusalém, quando da morte de Estevão.
ele estava presente, consentiu com a morte de Estevão, e as vestes de Estevão foram deixadas aos pés de Paulo. Paulo, ao saber que os irmãos, fugindo da perseguição, tinham ido para Damasco, ele pede carta aos maiorais do Sinédrio para perseguir os irmãos em Damasco. Os irmãos conhecem essa história. E quando ele vai para Damasco para perseguir os irmãos, o Senhor Jesus aparece a ele em uma visão. E a pergunta que Jesus faz a Paulo é: Paulo, Paulo, por quê? Por quê? Porquanto Paulo, na sua mente, não estava perseguindo Jesus, estava perseguindo uns irmãos que se diziam ser cristãos. Mas na realidade, quem persegue os cristãos, quem persegue os filhos de Deus, persegue o próprio Deus. Porque a obra não é nossa, a obra é de Deus. Por isso a pergunta de Jesus a Paulo. Por que você, é uma pergunta muito pessoal. Jesus poderia estar dizendo: por que você persegue aqueles que acreditam em mim? Por que você persegue os meus fiéis? Não, Jesus perguntou a ele: por que você me persegue? Todas as vezes que se levanta contra a obra, nós se levantamos contra o dono da obra. Voltando no contexto pós a escrita da carta, Paulo sobe para Jerusalém. E em Jerusalém, ele verdadeiramente é preso. E havia um compror para matar Paulo. E Paulo, sabendo que ele não tinha nada e o compror, não adiantava ele comprovar a sua inocência, porque a prisão de Paulo era mais um motivo religioso do que qualquer outro motivo. Então Paulo apela a César, a Roma, porque Paulo tinha cidadania romana. Apelando a César, Paulo tinha o direito de ser levado para Roma para ter um julgamento em Roma. Então Paulo é colocado no navio para partir em direção a Roma. Em certa altura da viagem, nós sabemos que houve uma tão grande tempestade que ficou há dias às escuras, sem saber se era dia, se era noite. O naufrágio aconteceu, porém Deus havia falado a Paulo que nenhuma alma haveria de se perder. O Paulo, juntamente com os demais, agarrado aos destroços do navio, chega a uma ilha chamada Malta, e ali eles vão passar algum dia. Quando Paulo estava procurando gravetos, lenhas para fazer uma fogueira, uma serpente morde Paulo. A ideia era de que Paulo era tão amaldiçoado que ele escapou da morte no mar, mas não iria escapar da morte porque a serpente era peçonhenta e uma peçonha muito forte. Porém, depois de ser picado pela serpente, passou meia hora, uma hora e nada de Paulo morrer. E nisso nós vemos os livramentos que Deus e o cuidado de Deus com a vida de Paulo. Passado o tempo, manda-se um outro navio, busca Paulo para Roma. Enfim, Paulo chega em Roma. Quando Paulo chega em Roma, Paulo vai ficar 2 anos numa prisão domiciliar. Paulo não poderia sair, mas as pessoas podiam visitar Paulo. E ficava uma junta de soldados guardando Paulo. Durante esses 2 anos, Paulo evangelizou toda a guarda pretorial. Todos os soldados que vigiavam Paulo tinham que ouvir a pregação do evangelho. Ele
não perdeu a oportunidade de pregar. Isso às vezes nos afronta, porque não estando preso, nós falhamos com a pregação do Evangelho. E Paulo, mesmo estando preso, durante 2 anos ele pregou. Segundo a história, depois de 2 anos, Paulo é solto. Teria ficado 4 anos solto, aonde ele teria feito a sua 4ª viagem missionária. Talvez a Espanha, aonde era o grande desejo dele de ir. Mas passado esses 4 anos, Roma é incendiada. Nero coloca a culpa nos cristãos. E Paulo é preso de novo. Só que desta vez, Paulo não vai ser preso numa prisão domiciliar. Paulo vai ser preso numa masmorra. É uma prisão subterrânea, um buraco no chão. E como um buraco no chão, possivelmente minava água, e era um lugar úmido, propício para fungos, bactérias. Suas necessidades não eram feitas da maneira correta. Paulo agora estava numa prisão desumana, provavelmente doente, vivendo seus últimos dias. E quando nós falamos de Paulo, nós não estamos falando de um homem qualquer. Nós estamos falando do maior plantador de igreja contido na Bíblia Sagrada. Dos 27 livros do Novo Testamento, Paulo escreveu 13 livros. Ainda há a grande evidência de que ele seria autor da carta aos Hebreus, pois a linguagem, a escrita, a abordagem, tudo tem a ver com Paulo. Só não tem a autoria, mas toda a linguagem, se você ler a carta aos Romanos e a carta aos Hebreus, você vai ver que as colocações de verbos, os palavreados, tudo tem a ver com a linguagem de escrita de Paulo. Há quem diz que Paulo seria um dos homens mais inteligentes que pisou nessa terra. Se colocasse Paulo num palácio, talvez ele seria melhor do que Salomão. Há quem imagine que se colocasse Paulo no deserto para levar o povo à terra prometida, talvez ele teria até mais êxito do que Moisés. Tamanha a sabedoria de Paulo. Porém, esse homem vai terminar o seu ministério numa masmorra, numa prisão, a mais terrível possível. Sua última carta, a sua 2ª carta a Timóteo, no capítulo de número 4, Paulo escreve que, Timóteo, capítulo de número 4, o verso de número 6, Paulo deixa entender que ele sabia que estava perto da morte. Ele vai dizer, porque eu já estou sendo entregue. Eu já estou sendo oferecido por aspersão de sacrifício. E o tempo da minha partida está próximo. Não se sabe se Paulo sabia que a data da sua morte estava próxima. Porque para ele saber de forma humana, deveria ter sido marcada a sua execução. Provavelmente Paulo estava doente por causa da circunstância ele que vivia. Mas nós sabemos que não foi a doença que matou Paulo. Paulo foi degolado pela espada romana. Mas aí ele escreve, porque eu já estou sendo oferecido por aspersão de sacrifício, e o tempo da minha partida está próximo.
Paulo ainda em Timóteo, ele vai reclamar. Ele vai dizer o seguinte: Timóteo, todos me abandonaram. Na minha primeira defesa, ninguém compareceu. A defesa de Paulo seria provavelmente em uma audiência pública, onde qualquer um que quisesse poderia comparecer. Você imagina o homem que mais ganhou almas na Bíblia Sagrada, sendo levado próximo ao plenário da sua defesa e olhar e talvez procurar um rosto de alguém que ele tivesse ganhado para Jesus e não encontrar ninguém. Talvez no meio dos que ali estavam, ele olhava para ver se o próprio Timóteo estava, se Tito, se Filemon, alguém que ele apresentou Jesus. E ele disse: na minha primeira defesa, ninguém compareceu. Mas o Senhor me assistiu, diz ele. Eu trago isso à memória dos irmãos, porque estou falando do maior evangelista da Bíblia. E que se ele morreu desta maneira, se esse foi o fim dele, eu não estou falando de um evangelho de louros, de pérolas. Eu não estou falando de um evangelho de dinheiro. Eu estou falando de alguém que se entregou totalmente para Deus. Não estou falando de picuinha de igreja, de conjunto, de inveja, de querer ser. Não, estou falando de alguém que se entregou totalmente para Deus. O verso de número 7, ele vai dizer o seguinte, desse mesmo 2 Timóteo. Mesmo ele sabendo que ele estava perto do seu fim, como quem olha para trás e faz uma reflexão de toda a sua vida. E ele diz: eu combati um bom combate. Privilégio de poucos dizer isso. Ele olha para trás e vê, desde quando ele começou, toda a sua jornada, as suas viagens, as manifestações do poder de Deus através do seu ministério, as orações, as ofertas, tudo que ele pôde fazer. Olhar para trás, ele chega numa conclusão, ele diz: eu combati um bom combate. Acabei a carreira, guardei a fé. O verso 8 ele vai dizer: desde agora a coroa da justiça me está aguardada. A esperança da recompensa na vida vindoura. Tudo vale a pena se você tiver nítido na sua mente que a recompensa que está por vir é bem maior do que as aflições do presente século. Palavra do próprio Paulo. Se você basear a sua carreira em ministério humano, em pastor, em recompensa humana, nada vai valer a pena, absolutamente nada. Mas se você fizer como Paulo, e na hora final você dizer: eu sei que eu tenho uma coroa me esperando. Eu sei que eu tenho uma coroa me esperando. A coroa da justiça me está aguardada, a qual o Senhor, por mais uma vez, ele expressa a sua confiança em Deus, o justo. É como se ele falasse assim: ele é justo, ele não vai faltar com justiça comigo. O justo juiz me dará naquele dia
E aí, como Paulo não é tão individualista como muitos de nós, ele diz: não é só a mim, não. Todos nós. E ele diz: não somente a mim, mas também a todos os que amarem a sua vinda. É pegar os últimos escritos de Paulo e olhar a situação que Paulo vivia. Só alguém no quilate de Paulo, da categoria de Paulo, com a personalidade de Paulo para escrever isso. Ninguém mais fazia isso. Se fosse eu, talvez, eu ia escrever muitas abobrinhas. Fulano me esqueceu, fulano virou as costas para mim, estou sozinho, trabalhei tanto, hoje eu não tenho nada. Seria isso, talvez. Ao contrário de Paulo, Salomão teve uma vida totalmente diferente de Paulo. E terminou seus dias em uma situação totalmente diferente de Paulo, assentado na polpa de um trono real. Nunca lhe faltou nada. 300 mulheres, 700 concubinas. Tudo o que ele queria era só estalar o dedo. Mas se você pegar os últimos escritos de Salomão, entende-se que ele estava um tanto quanto deprimido, desgostoso da vida. Ele começa o livro de Eclesiastes dizendo que vaidade é por vaidade. Tudo na vida é vaidade. Ele diz que não há nada de novo debaixo do sol. Tudo que acontece já aconteceu um dia. Salomão diz que no muito ler, no muitos livros, ele só encontrou cansaço e fadiga. São escritas de alguém que estava desgostoso da vida. Mas vivendo num palácio, com tudo ao seu redor. Ao ponto de lançar dúvidas sobre a própria salvação de Salomão, uma vez que as suas mulheres e concubinas introduziram no seu reino deuses pagãos. Aí você pega o escrito de alguém que está numa masmorra, sabendo que vai morrer, e ele diz: eu combati um bom combate, eu corri a carreira que me foi proposta, eu posso guardar a minha fé e aguardar a minha coroa. Há uma grande diferença entre um e entre outro. Voltando para o contexto do livro da carta de Paulo em Apreço, e antes de iniciar o capítulo de número 12, apenas para começarmos de onde nós paramos, nós vemos a doxologia que Paulo escreve nos versos 33 ao 35 do capítulo de número 11 da carta aos Romanos. Entre os vários temas que se podem dar a essa doxologia, uma delas é a grandeza de Deus. Paulo, então, como quem abre um parêntese em tudo aquilo que ele estava falando, porque até então Paulo vinha falando desde o capítulo 9, 10 e 11, sobre a situação dos judeus, o fato deles terem negado a revelação de Cristo como Filho de Deus e tentado introduzir o fardo da lei em cima da salvação. Paulo agora abre um texto um tanto que parentético para encerrar o capítulo de número 11, e ele tenta explicar aquilo que ninguém pode explicar. Ele vai dizer: ô profundidade das riquezas, tanto da sabedoria como da ciência de Deus. Quão insondáveis são os seus juízos, e quão inescrutáveis os seus caminhos. Porque quem compreendeu a mente do Senhor? Ou quem foi o seu conselheiro? Ou quem lhe deu primeiro a ele,
para que ele seja recompensado. E ele termina dizendo que, porque dele e por ele e para ele são todas as coisas. Glória, pois, a ele eternamente. Amém. Paulo aqui quer dizer, ele está querendo dizer que ninguém compreende a mente de Deus. E ao não compreender a mente de Deus, ninguém pode questionar Deus, seu método de trabalhar, a sua forma de agir. Ninguém, nenhuma criatura pode dizer ao Criador: por que você está fazendo assim e não assado? Deus tem autonomia sobre nós de fazer do jeito que Ele quer, na hora que Ele quiser. Entrando juntamente com os irmãos no capítulo 12 desse livro, Paulo agora, ele fala aos dois grupos de ouvintes da sua carta. Paulo não está dizendo apenas aos judeus, judaizantes, não está dizendo apenas aos gentios que aceitaram a Cristo como Salvador, mas ele está dizendo à igreja que está em Roma. E ele começa o capítulo de número 12 dizendo: rogo-vos, pois, irmãos. A palavra rogo-vos, essa rogos é como se fosse oração, petição, clemência. É um pedido em especial. É algo que Paulo queria dizer: vou pedir algo aqui e vocês não podem me negar. E o pedido aqui, desde os capítulos anteriores, Paulo sempre dizia que rogava a Deus pelos judeus. Agora ele está rogando aos judeus, aos gentios. Ele está fazendo um pedido aos irmãos, e um pedido encarecedor, tão encarecedor, que ele diz: rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus. E talvez na sua tradução, pois a grande maioria não usa o termo compaixão, e sim misericórdia. Em algum dos textos vai dizer: rogo-vos pela misericórdia do Senhor. Nesta diz compaixão. Compaixão e misericórdia se misturam. A misericórdia é o ato de Deus de não levar em consideração as nossas falhas, os nossos defeitos, e mesmo com as nossas falhas e com os nossos defeitos, Ele não opera em nós aquilo que a regra, a sua justiça deveria determinar que operasse. Antes, Ele opera em nós a sua compaixão, a sua misericórdia, fazendo que, ainda que não mereçamos, Ele continua nos abençoando. E isso é mais profundo do que você possa imaginar que seja. Porque a Bíblia, o profeta Jeremias, ele vai dizer que as misericórdias do Senhor é a causa, ou são a causa de nós não sermos consumidos. Porque dentro do nosso relacionamento com Deus, e você nunca deve tirar isso de mente, porque a nossa vida é pautada em relacionamento com Deus. Você pauta a sua vida com relacionamento entre você, sua esposa, você e seu filho, você e tantas outras pessoas do seu convívio cotidiano. E a nossa vida é pautada no nosso relacionamento com Deus. Desde quando acordamos, de quando vamos dormir, acordamos de novo. Ou seja, é um relacionamento aonde nós
por via de regra, sempre estamos vacilando em alguma coisa. Ora numa mentira, ora em um ato que não deveria ser feito, em alguma coisa nós estamos fazendo de errado. Porém, mesmo assim sendo, quando nós dobramos o nosso joelho, nós começamos a pedir a Deus: Deus, tem misericórdia de mim, me abençoa, cura essa enfermidade, cuida do meu filho, faz isso, faz aquilo outro. Ora, se Deus fosse pegar a regra do relacionamento dele conosco, e se ele fosse assim, não vou fazer isso porque você fez isso, você fez aquilo outro. Ele não faz isso por causa da misericórdia. E aí Jeremias diz: é esta misericórdia que opera a nosso favor, que não deixa que ele venha nos consumir. Então a misericórdia de Deus é algo tão importante, que ela é a causa de estarmos vivos. Aí vem Paulo e roga aos irmãos leitores da sua carta por algo tão importante como esse: rogo-vos pela misericórdia do Senhor, pelaquilo que te mantém vivo, pelas dádivas que o Senhor te dá, pela qual você não é merecido, mas pela misericórdia, pela compaixão, o Senhor te dá. E ele vai dizer que apresenteis o vosso corpo em sacrifício vivo. A linguagem que Paulo vai usar aqui é uma linguagem muito extraída do contexto judaico do sacrifício. Primeira coisa, apresentei-vos. O que é, no contexto levítico do apresentar? É levar até a Deus e oferecer a Ele. É você ter a atitude de sair do seu lugar e chegar até diante de Deus com uma oferenda. A palavra apresentar é a ação de sair da sua inércia, da sua zona de conforto e oferecer alguma coisa para Deus. Você pode ser crente, como diz os outros, de banco, durante muito tempo, e não apresentar nada para Deus. Mas o que Paulo está dizendo aqui é que você deve, em algum momento, na sua vida, você tem que levantar dessa cadeira. Que seja isso num cunho espiritual ou físico, mas você não pode viver uma vida a erma, sem fazer nada, só olhando quem faz, só avaliando o serviço do outro, se está fazendo bem, se está fazendo mal, se prega bem, se prega mal, se canta bem, se canta mal, se toca bem, se dirige o conjunto bem, se não dirige. E você, o que você faz? A Timóteo ele diz: procura apresentar-te a Deus, Timóteo, como um obreiro aprovado, irrepreensível, de que não tem do que se envergonhar. Apresentar é chegar. É eu sair daqui até lá no pastor Reu: pastor, eu quero que o senhor saiba que eu estou à disposição, tá bom? Se o senhor precisar de mim, eu estou aqui para o que der e vier. Qualquer coisa que o senhor quiser, eu estou aqui me apresentando ao Senhor. Você já fez isso para Deus? Você já procurou se apresentar para Deus? É um ato de se disponibilizar a fazer alguma coisa. Depois ele vai dizer
que apresenteis. E o que Paulo está pedindo para ser apresentado aqui? O vosso corpo. Só que, ao contrário do que alguns possam imaginar, o corpo, nós temos os dois sentidos, o literal e o sentido espiritual do contexto do corpo, e também nós temos o sentido da analogia do sacrifício levítico. Nós temos que, pelo menos, mencionar um pouco de cada uma dessas áreas, e é muito provável que na data de hoje nós fiquemos apenas no verso de número 1 e de número 2 desse capítulo 12, porque a carta de Paulo aos Romanos é tido como uma pérola dentro do contexto do Novo Evangelho, Novo Testamento. E o capítulo 12 é a pérola da carta aos Romanos. E esses dois versos é a pérola do capítulo. E não se pode passar por eles atropelando com pressa. Nós não temos muita, pelo menos eu não tenho muita pressa, né? Não terminar hoje, termina amanhã. Se não terminar amanhã, não tem, né? Terça-feira que vem. Se não terminar esse ano, termina no ano que vem. Corpo. Dentro da tricotomia, se você for levar por essa área, pastor, então Paulo está falando aqui do corpo, aonde se pode dividir o ser humano em corpo, alma e espírito? Não. Quando Paulo fala corpo aqui, ele está falando dos três. O corpo é o veículo que conduz a alma e o espírito. Não tem como você tirar o corpo fora da alma e do espírito. O espírito e a alma sobrevivem sem o corpo não sobrevive sem alma. No contexto que Paulo está falando aqui, quando ele diz corpo, ele está falando de todo o ser, de tudo o que você tem, de tudo o que eu tenho. Não tem como você oferecer a Deus o seu corpo e dizer, minha alma eu não preciso. O meu espírito, não. Então veja bem, o corpo, ele é a materialização do espírito para viver aqui nessa terra. O espírito sobrevive sem o corpo não sobrevive sem o espírito. Quando eu falo no corpo, estou falando do corpo físico. Mas esse corpo físico, para estar vivo, ele precisa ter alma e espírito. Não tem como distingui-lo sozinho. Se eu deixar ele sozinho, ele vira um cadáver. Se eu falar do corpo sozinho, eu estou falando de um cadáver. Aí ele só pressa para ser enterrado, porque ele vai feder daqui a poucas horas. Então, quando se fala desse corpo, eu estou falando de tudo que se tem. Tudo que se tem dentro dele, todo o ser. Todo o tesouro que ali dentro está. E é isso que Paulo está dizendo. Para você oferecer o seu corpo. Tudo que você é, tudo que você tem, tudo que você possui. Seu intelecto, sua sabedoria. Tudo quanto você tem, oferece a Deus. E o vosso corpo em sacrifício vivo. A palavra sacrifício, se você for ao pé da raiz da palavra, ela está muito ligada à morte. Porém, existe uma diferença no sacrifício e em sacrificar. Quando você
fala em sacrificar alguém, você fala em matar. E talvez, um parêntese, talvez, o sacrifício pode também simbolizar algo que te custou alguma coisa. Rapaz, teve um sacrifício para fazer aquilo, ou seja, deu uma mão de obra, entendeu? Mas, ao comparar-se com o culto levítico do Antigo Testamento, o que se oferecia a Deus era um sacrifício morto, em um círculo vicioso. Círculo vicioso, pastor. Ora, pecava, minha consciência, se ela pesasse, e tem algumas que não pesam, mas se ela pesasse, eu então iria oferecer a Deus um sacrifício pelos meus pecados, um cordeiro, sem mancha. Ora, mas eu iria continuar pecando. E depois eu ia ter que oferecer um outro cordeiro. E depois um outro, e depois um outro. Isso virava um círculo vicioso. Imagine que você pecou muito esse ano e você olha para o seu rebanho e vê um cordeirinho bonitinho e fala assim, coitadinho dele, vai ter que pagar o pato, porque pequei muito, vou ter que matar ele. Ora, é de conhecimento, até mesmo na carta aos Hebreus, que sangue de animal não purifica pecado. Nunca purificou. Pode encobrir, ou poderia encobrir na aliança do Antigo Testamento, mas purificar não. O que Paulo está trazendo é pegando a analogia do Antigo Testamento e aplicando no Novo Testamento, porque Paulo sabia que o sacrifício foi oferecido por Cristo uma vez por toda. E agora ele entende que o sacrifício não pode ser morto mais. Aí ele vai dizer, ofereceis o vosso corpo como sacrifício vivo. Agora você já imaginou a mão de obra que é você dar manutenção nesse sacrifício vivo? Porque o morto era fácil. Matava, o sacerdote tirava as partes que tinha que tirar, queimava, tirava a parte dele. Ano que vem você fazia a mesma coisa, no outro. Agora vem Paulo e diz, não, agora você vai oferecer um sacrifício vivo. Ora, mas seu sacrifício tem que ser puro, sem mancha, sem mácula, perfeito. Como que eu vou conseguir manter esse padrão de qualidade num sacrifício vivo? Como é que eu vou conseguir fazer isso? Ora, e Paulo vem e diz que apresenteis o vosso corpo em sacrifício vivo. Agora ele vai dar a qualidade dele. Como é que é? Santo. Qualidade do sacrifício. Santo. Oi? No contexto aqui está pegando todo o contexto da sua vida no relacionamento com Deus. Não é só o jejum, é o seu relacionamento, porque no final ele vai dizer que isso é o vosso culto. É o seu jeito de adorar a Deus. O jejum é só uma das particularidades. É o seu jejum, a sua oração, o seu louvor, a sua comunhão, é tudo. Aí vamos lá, e aí ele vai dizer, é o vosso corpo vivo, aí ele começa a dizer, santo. Já pensou o quanto é difícil isso aqui? Paulo está dizendo para você, não tem mais cordeiro, carneiro do Antigo Testamento. O sacrifício agora somos nós, porém vivos.
mas a qualidade tem que ser a mesma, ou maior do que a antiga. Ele vai dizer que esse vosso corpo, e aí por mais uma vez, não é apenas o corpo físico, porque nós devemos manter irrepreensível toda a nossa vida diante do Senhor, nosso corpo, alma e espírito. É o mesmo Paulo que escreve isto. Aí ele está dizendo: você é o sacrifício vivo, porém com as qualidades idênticas ou maiores do que a do Antigo Testamento. Como manter a santidade desse corpo? Parece algo impossível. Porém, essa santidade que Paulo está pedindo aqui, ela é pedida no contexto bíblico do seu início ao fim. O próprio Deus pede santidade a Abraão. Ele diz: anda na minha presença e sede santo, perfeito. Mas pastor, por que Deus insiste em pedir santidade? Porque Ele é justo. Por quê? Porque se Deus tivesse feito o homem na orgia, no pecado, Deus nunca ia pedir dele santidade. Mas Deus fez o homem num estado perfeito, em santidade, no Éden. Deus não contradiz a sua própria criação. Nós sabemos que o pecado é coisa do homem, não é de Deus. É por isso que o próprio Deus encarnado fez-se carne, viveu entre nós e provou que é capaz, que é possível viver no mundo e não pecar. O próprio, não vou dizer o próprio Paulo, mas o escritor aos Hebreus diz que nós temos um sumo sacerdote que, como nós, em tudo foi tentado e em nada pecou. O que Paulo está fazendo? Ele está elevando aqui o nível, o sarrafo. Ele está dizendo: olha, o sacrifício agora não é mais aquele do cordeiro morto lá no Antigo Testamento, porque Cristo é o cordeiro morto antes da fundação do mundo, uma vez por toda, mas agora nós temos que oferecer Ele o nosso corpo como um sacrifício vivo, santo. Agora, segundo, agradável. O que é isso? Limpo, cheiroso, bonito. É? Já chegou num lugar agradável? Já chegou num ambiente que você fala assim: não, mas que ambiente agradável? Você se sente bem nele? Agradável. Agora, existe o agradável, ele pode ser condicionado à personalidade indivídua. Talvez o que é agradável para você não é para mim, ou talvez o que é para mim não é para você. Isso depende muito. É por isso que Paulo diz: agradável a quem? Agradável a Deus. Aí ele quebra as pernas da gente. Porque quando ele faz isso, ele tira de mim e de você a condição de julgar o que é o agradável para mim ou para você. Aí eu preciso ir no contexto da Bíblia Sagrada, que é o que diz a respeito de Cristo, que é o livro que expressa a santidade, a personalidade de Deus, saber o que Deus gosta, para me saber o que agrada a Deus. Não é assim que a gente faz? Quando a gente gosta de uma pessoa que vai almoçar ou jantar na nossa casa, você procura saber o que ela gosta, para você fazer o prato que ela gosta, para você agradar ela, não é assim?
Aí vamos supor, ela gosta de salpicão, mas você não gosta, mas o que você faz? Não é para mim, é para ela, eu vou fazer salpicão. Por quê? Porque você quer agradar a ela. Aí o que Paulo está dizendo? Independente do seu conceito de agradável. Não é para agradar você? Não. Mas por que não é para agradar a mim? O corpo não é meu? Não, não. Você não foi comprado pelo sangue? Ou não sabeis que não foste nem com prata e nem com ouro que foste comprado da vossa vã maneira de viver? Não é mais seu o corpo. O corpo não é seu mais. Ah, não é meu corpo e as minhas regras? Não, não, acabou. Você é propriedade peculiar de Deus. Você pertence a Deus. Você precisa procurar saber o que Ele gosta para você agradar a Ele. Ah, o pastor não manda em mim. Ninguém, tudo bem, ninguém manda, é seu corpo. Mas se você quiser agradar a Deus, você precisa então saber qual é os gostos de Deus. Não é o seu gosto, é o gosto de Deus. O que Ele gosta? De que jeito que Ele gosta? Como que Ele gosta que faz? É assim que funciona. É por isso que Paulo está dizendo, agradável a Deus. Não é agradável a mim, a minha vã filosofia, aos meus vãos prazeres, ao que eu acho, ao que eu não acho. Não é isso. É agradável a Deus. Então, rogo-vos, pois, irmãos, por tudo que tem de mais sagrado, que é a causa da nossa existência, de não sermos consumidos vivos, que é o amor que opera sobre nós, que é a misericórdia de Deus. É que Deus não nos trata como Ele deveria nos tratar. Deus não nos trata olho por olho, dente por dente. Deus não diz, pecou, apontou o dedo, então vou fazer isso. Olha lá, pecou, vou deixar de abençoar. Olha lá, que ela falou que não ia fazer e fez. Não vou fazer mais isso para ela. Ah, não vou abrir a porta de emprego porque ela fez isso. Ah, não vou abençoar o filho dela. Não, 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 não. Quando Ele olha e Ele vê todas essas falhas, Ele opera em nós a sua misericórdia, nos mantendo vivos. E vem Paulo e diz, rogo-vos por essas misericórdias, que é a causa de estarmos vivos. Por esse amor que é derramado entre nós, por essa compaixão, por esse meio que Deus tem de nos deixar vivo, de derramar sobre nós a tua graça. Rogo por isso, que é o mais sagrado que há para conosco. Rogo-vos pela compaixão de Deus, pela misericórdia do Senhor, que faça o quê, Paulo? Que oferece o seu corpo como um sacrifício santo e agradável ao Senhor. Que é o vosso culto. Mais uma vez, nós temos que navegar entre a aplicação pessoal do texto e aquilo que pode ser uma aplicação mais espiritual. Paulo está falando de culto. E ele inicia pegando como base a liturgia do culto eclesiástico e das ações levíticas, mas ele sabe que ele está em uma nova dispensação, aonde o próprio Cristo, quando da sua última reunião e comunhão com os seus discípulos, quando do partir do vinho, ele disse, porque este é o meu sangue, o sangue da nova aliança, porque a velha tinha passado, que é derramado por vós, a nova aliança, que é essa que Paulo está dizendo, que não é mais do animal, é o corpo nosso.
Aí Paulo está dizendo, esse é o nosso culto. A palavra culto aqui, ela ultrapassa os limites da interpretação do culto do que nós estamos fazendo aqui, do culto do nosso cotidiano, do 24 horas, porque a nossa vida é um culto a Deus. E Paulo, a palavra cultuar, ela vem sobre de reverenciar, de adorar, ou seja, o que nós fazemos aqui é um fragmento do nosso culto, é um pedaço do nosso culto, um pedaço que aqui estamos fazendo, mas que continuaremos na individualidade, indo embora para casa, na nossa casa, ao dormir, ao amanhecer, porque a nossa vida é um culto a Deus, pois nós nascemos para isso. A razão da nossa existência é para cultuar a Deus. Não querendo entrar por esse caminho, mas quando da queda de Satanás, que era o regente do coral celestial, que regia, que adorava na beleza da santidade, quando ele fazia tudo aquilo e quando ele perde o seu lugar, a expectativa é: quem vai ocupar esse lugar? Quem vai ser o próximo adorador por excelência? Quem vai ocupar a regência do coral celestial? Deus não colocou ninguém, pelo contrário, Deus inicia a criação do ser humano. A nossa existência é para cultuar a Deus. A nossa existência é para adorar a Deus. É por isso que Satanás tem esse ódio da nossa existência. Porque ele sabe que ele deixou uma lacuna que será preenchida por nós. Nós viemos à existência para cultuarmos a Deus, para adorar o nome do Senhor. Tudo que vier depois da adoração do nome do Senhor é secundário. Ah, pastor, mas não existem muitos outros mandamentos de se multiplicar? Lógico que existe. Mas tem muita gente que o próprio Deus impediu de contrair matrimônio. O próprio profeta Jeremias, Deus disse para ele para não casar. E ele não deixou de ser adorador. Ou seja, todos os outros viés de existência, de vida, são secundárias. Quer case, quer não case, quer faça isso, quer não faça aquilo, a razão da nossa existência é adorar a Deus. Nós viemos neste mundo para adorar a Deus. Quer seja no contexto de ministério, de conjunto, de igreja, seja qual for, a razão da nossa existência é adorar a Deus. Quer seja na beira do fogão, do tanque, andando pela rua, é adorar a Deus. Bom, o culto racional. A palavra racional, ou raciocínio, ou lógico, ou entendimento, e algumas traduções, principalmente as internacionais, já substituíram essa palavra racional por espiritual. Porque não é que uma coisa é totalmente diferente da outra, não. Racional e espiritual caminham muito juntos, e nós vamos passar por esse caminho. Inicia-se pelo racional, pelo aquilo que é lógico, pelo aquilo que é organizado. Eu quero me deter um pouco nesse contexto, porque o culto já, desde o Antigo Testamento, ele já foi um mandamento divino e cheio de preceitos que deveria ser seguido a regra.
para a organização do culto. Só que esses preceitos tinham uma influência muito grande na espiritualidade do culto. Por quê? Se não seguisse esses preceitos, o sacrifício não era aceito por Deus. Inicia pelo racional e o próximo passo é o contexto espiritual. Quer um exemplo? Se você chegar aqui agora e tiver aqui uma zoeira, menino correndo para lá e para cá, uma bagunça, nada organizado, você vai olhar aqui, tá, tem aqui, tá organizado. Aí você espera um pouquinho, 10 minutos, nada, gente gritando para lá para cá, o que você faz? Vou embora. Agora, se você chegar aqui, está tudo organizadinho, os irmãos tocando afinadinho, a irmã que está cantando aqui, uma maravilha. É questão de segundo para você dar um aleluia e um glória a Deus. Começa na organização, evolui para a espiritualidade. É desde o Antigo Testamento assim. Começa na organização e evolui para a espiritualidade. Dentro desse contexto, eu quero me ater um pouco nesse culto racional, raciocínio lógico, porque ele inclui dentro de si a hierarquia do culto, o respeito à hierarquia, a lógica, e aí nós podemos embrenhar para vários caminhos. Por exemplo, isso aqui é um estudo bíblico, tá, irmãos? E a gente chama de estudo, os mais antigos chamam de culto de doutrina, não é isso? Então entende-se que esse é um momento que se possa ter uma conversa mais aberta com os irmãos. Entende isso? Né? Tudo que é lógico, irmãos, tudo que é organizado, faz com que a espiritualidade se aflore. Se você receber a oportunidade, isso não é um privilégio de quem inicia, não. Eu vejo muito pastor fazendo isso. Trejeitos, caguete que as pessoas têm. Aí a pessoa fala assim: aí, irmão, eu bati o carro, glória a Deus, aleluia. Aí o irmão foi, tomou uma pedrada, glória a Deus, aleluia. Ô irmão, faz isso não. Mas você tem esse caguete. Aí, irmão, eu tomei uma pedrada, glória a Deus, aleluia. Por que eu estou dizendo isso? Ninguém vai crucificar alguém por isso. Mas as pessoas que estão ouvindo lá, você vai diminuir a possibilidade da espiritualidade aflorar. Porque a pessoa que está no raciocínio lógico, ele está entendendo, fala, mas esse irmão, ele está dando glória a Deus, aleluia, por causa das desgraças que vem acontecendo? Como é que funciona isso? Começa com o raciocínio lógico. Tudo que você faz para forçar a barra, você pegar aqui o microfone e começar a falar palavras difíceis demais, que somente eu não vou entender o que você está falando. Alguém vai dizer assim, esse irmão está querendo se mostrar. É o culto racional. O que é racional, ele tem que se adequar à formalidade e o ambiente que você está. A liturgia do culto. Vamos ouvir a irmã que vai contar um testemunho. Ela conta o testemunho em 5 minutos e depois ela fala assim, agora eu quero cantar um hino. Ô, minha irmã, que só não falou que só queria cantar um hino.
Porque eu já estou aqui anotado aqui, depois da senhora é o fulano, o Bertano, o Cicrano. O pessoal já gastou o minuto da senhora contando o testemunho. Entendeu? Estou indo para o raciocínio lógico, o culto racional. A mensagem da palavra de Deus, se você estudar a mensagem, a sua oratória, a hermenêutica ensina assim, e a mensagem é como você subir um monte, uma montanha. Você tem que fazer todo o preparamento para subir, depois você começa a subir, até você chegar no clímax, no alto do monte, lá em cima. Aí tem pessoa que pega o microfone, ele já dispara uma metralhadora, ele nem começou a pregar. Mas ele já solta uma rajada, uma metralhadora de não sei... Meu Deus, será que ele vai ficar 1 hora desse jeito? Ele não fez a introdução, ele não mostrou para os irmãos que tipo de raciocínio ele está querendo desenvolver, que mensagem ele está querendo, que comparação, se é uma mensagem temática, se é expositiva. Ele já solta uma rajada e... Aí se... Estou falando do culto, do contexto racional, é o primeiro passo. Porque o racional está muito ligado ao espiritual. E já algumas traduções, a NVI, não a brasileira, mas a internacional, já usa o contexto espiritual no lugar do racional. Mas entende-se que o culto, que começa com a nossa parte humana, a nossa humanidade, que é a nossa adoração, começa por nós, porque tudo no relacionamento entre nós e Deus começa por nós. Tudo começa por nós. É como que se Deus falasse, chegai-vos a mim, o primeiro passo é nosso. É por isso que Paulo está dizendo, vai lá e apresenta. Vai lá e diz que você está disponível. Vai lá e diz que se precisar você faz. Tudo começa por nós. Você entendeu? Independente se você está triste, está alegre, independente se você perdeu, se você ganhou, independente se a porta abriu, se fechou, o culto começa por você. É orar sem querer orar, é cantar sem querer cantar, é assim que começa. Não estou com vontade nenhuma de orar, começa a orar. Eu não queria cantar hoje, canta. Começa é por nós, o culto começa por nós. Mas ele tem que ter lógica, não pode ser... O que é lógica? É coisa que é normal, que não é uma anormalidade. Tem que ser preparado. Para quê? Para que ele seja aceitável. A partir do momento que ele se torna aceitável, ele rompe a barreira do natural e começa a ter efeito no espiritual. Mas ele precisa começar por mim e por você. E o culto, ele é uma mescla de individualismo com o coletivo. Não adianta a pessoa chegar e falar assim, você viu o culto? O culto estava pesado, né? Aí você perguntar a ela assim, e o seu, como é que foi? O seu culto. Não, eu estou falando o culto. Não, mas e o seu? Porque lá nós fomos prestar o culto. Eu fui prestar o meu, você o seu, o fulano dele. Como é que foi o seu culto? Porque é uma mescla de individualismo. Deixa eu te falar, a vida cristã, ela tem muito mais de individualismo. No culto nós nos reunimos, mas nós nos reunimos aqui quantas vezes? 1, 2, 3 vezes por semana e o resto.
Você cultua 24 horas por dia. Como é que é seu culto? Como é que funciona o seu relacionamento? No culto você pode ver alguém rindo e do outro lado ver alguém chorando, porque estado de espírito totalmente diferente. Cada um está prestando o seu. E é mais profundo do que isso, porque o relacionamento de Deus para conosco é totalmente individual. É. O relacionamento de Deus para conosco é. Deus julga cada um de nós segundo as obras, cada um. Já viu aquela pessoa que fala assim: ah, não for para mim ser crente igual fulano, eu não... Não, você não vai ser crente igual fulano. Você não é o fulano. Você vai ser crente segundo a sua índole, o seu caráter, sua personalidade, o seu jeito de ser. Você vai ser crente assim. Agora você imagina se Deus falasse assim: ah, eu não vou abençoar o pastor Vanderlei não, porque o pastor Mazinho não está me servindo direito. Ué. Nada a ver. Deus trata cada um de nós individual. Salvação é individual, meu irmão. Culto individual. Nós viemos aqui porque existe uma psicologia nisso aqui. Você pode ter vindo aqui desmotivado, mas sentou perto de alguém que está motivado e esse alguém te influenciou a dar aleluia, a dar glória a Deus. E você olha, está todo mundo dando aleluia, glória a Deus, eu vou dar também. Está todo mundo dando glória a Deus, aleluia. Existe uma questão, mas nada disso tira a individualidade do culto. Nada disso rouba a essência do culto, da primazia de ser individual, de cada um oferece o que tem de melhor. Deus pode agradar num culto coletivo, agradar de cultos individuais de alguns e não de outros. Porque dentro desse coletivo tem gente adorando a Deus em espírito e em verdade, mas tem gente escondendo o pecado e adorando. Começando pelo culto racional, é o lógico, é o humano. É o sonoplasta que faz tudo direitinho, é o baterista, é o tocador, é a cantora, é tudo organizado. Por quê? Porque isso induz ao espiritual. Induz. Não adianta você achar que não tem nada a ver, que tem. Vai assistir um culto onde está tudo muito avacalhado, o vai cantar, esqueceu o hino que vai cantar. Não é esse não, troca, é o segundo, não é o terceiro. Não sei se é o terceiro. Aí as crianças já começam a rir, o fulano já não sei o que tem. Quebra o clima. Quebra o clima. Nós somos seres humanos, nós trabalhamos com raciocínio, isso é psicologia. Uma vez eu fui numa congregação, o culto estava uma benção e vai, o culto tá, o fogo está caindo, o fogo está... Aí, antes de passar a palavra para me pregar, o abençoado do dirigente que dá os avisos primeiro, para depois a pregação. Aí o que ele fez? Ele pegou um balde de água e jogou no fogo. É porque aqui, pastor, eu dou os avisos primeiro, porque senão, se deixar para dar depois da pregação, quase ninguém presta atenção. Ô, meu irmão, pelo amor de Deus, faz isso não. Você mata o pregador, meu filho. O culto estava uma bênção. Você foi dar o aviso: ô irmã, quinta-feira pode ser ensaio? Pode. O culto de terça-feira pode ser na casa da irmã Maria? Mas terça-feira não vou estar em casa não, só pode marcar na semana que vem? Então semana que vem. Mas depois que o pastor prega, foi... Acabou com o ambiente da igreja. Vê se tem racionalidade nisso.
Que psicologia é essa? Pô, meu irmão, faz uma reunião com os membros e fala assim: ó, irmãos, avisa depois da pregação. Quem prestou atenção, beleza. Quem não prestou, não reclama comigo, não. Porque, irmãos, nós somos assim, a nossa mente é assim. É um processo, ela vai esquentando. Ela vai esquentando. Ela vai esquentando. Você joga um balde de água fria, até eu voltar. A atenção da irmã Maria, que falou que terça-feira não vai estar em casa, que o culto não pode ser na casa dela. Até eu voltar a atenção dela para dentro de um contexto bíblico, para ela prestar atenção, o meu tempo já acabou. O culto estava indo tão bem, a irmã cantou para colher a oferta, um hino espiritual, os irmãos deu glória a Deus, aleluia. O dirigente foi: agora eu vou dar os avisos. Isso não, irmão. Não tem lógica nisso. Por causa de 1 ou 2 ou 3 que não presta atenção, você está sacrificando a igreja toda no nível espiritual, no mundo espiritual, por causa de alguém que não presta atenção no aviso. Não funciona assim. O culto é racional. É eu falando na sua cabeça: Jesus cura, Jesus cura, Jesus cura, Jesus cura. Daqui a pouco você vai ser: não é que cura mesmo? É assim que funciona. Eu tentando colocar, incentivar a sua fé. Eu falando: olha, vai dar certo, Deus está no controle, Deus vai abrir essa porta, Deus já abriu tantas portas, essa é só mais uma para Ele, é só Ele querer, é só Ele estalar o dedo. É eu trazendo a sua fé, estimulando a sua fé, colocando a sua fé em ação. Isso começa na racionalidade, mas a racionalidade para a espiritualidade é um passo, é um pulo. Daqui a pouco a sua consciência vai dizer: não é que o pastor está certo, eu vou acreditar mesmo. E a partir do momento que você fala assim: eu vou acreditar mesmo, você salta desse racional e pula para a fé que te leva para o mundo espiritual, e daqui a pouco você já começa a dar glória, vai dar certo em nome de Jesus, aleluia, glória a Deus, e não sei o que. Olha você falando em línguas estranhas. E Paulo está dizendo: esse corpo santo, agradável a Deus, é o seu sacrifício, é o seu culto, que começa com o racional, mas o limite é o espiritual, ele transcende essa barreira. Mas ele não é uma anomia, algo que foge da realidade. Ele não é um bicho de 7 cabeças, não. Ele é algo natural, ele começa dentro do natural. É você levando a sua vida natural, direitinho, bonitinho, paga as suas contas, respeita a sua esposa. É seu culto isso é seu culto. Respeita os seus meninos, respeita a sua esposa, seu esposo, seu marido, trata bem as pessoas, seja cordial, seja uma pessoa agradável. Isso é culto. Isso é culto. Porque não existe uma chave, irmão, que você chega aqui devendo Deus e o mundo, e o nome no SPC, e devendo a mercearia, a padaria e não sei quem, e que você chega dentro da igreja e você vira essa chave e fala assim: agora eu sou crente espiritual e dou pulo para trás e glória a Deus. Não existe isso. Não existe isso. O que Paulo está dizendo é uma sequência, é um culto racional, é lógico, é natural, mas é um natural que, se for bem feito, ele transcende para a espiritualidade.